Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, por mais um dia que tu nos concede, por mais um programa, Senhor. Ó, Senhor, te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus. Nos dá, meu Senhor, a graça para viver em tua santa presença. Nos dá prazer em comunicar a palavra santa, nos dá alegria em publicar os teus atos poderosos. Abençoa o teu povo, levanta os que estão feridos, caídos, entristecidos. Ampara, Senhor, os que estão necessitados. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, guarda a tua igreja na cidade e no campo. Opera maravilhas na vida da igreja, a membresia, cada família, os teus ministros. Abençoa, ungindo, dando graça, autoridade, poder, amor pela tua obra. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Iniciamos o trabalho com o propósito de o programa Glória ao Justo sempre trazer uma mensagem de glorificação ao Senhor, uma mensagem que apresente as necessidades do homem e a suficiência de Deus. Então, vamos meditar na palavra gloriosa. Hoje o nosso texto, Salmo 31, versículos 9 a 14. A natureza do programa Glória ao Justo é exatamente esta: glorificar a Deus, apresentar as necessidades humanas, a nossa insuficiência e a suficiência divina. A leitura para nossa instrução, Salmo 31, versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se caluniavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Querido Deus, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos e ajudadores. Pai bendito, fala aos corações. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu tens o poder de iluminar, de resgatar, de transformar. Tu podes, Senhor, esclarecer as nossas mentes, nos dando entendimento da tua bondade, graça, poder e do teu plano salvador. Deus fiel, Deus todo-poderoso, abençoa cada vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos pela experiência da vida que existem muitas aflições, muitas provações.
Para quem ainda não tem aquela experiência de sofrimento, existem as provações por causa de situações outras. Crianças que não têm a assistência necessária porque os pais não tiveram formação, não tiveram condições, não receberam, não tiveram oportunidade. Muitos não tiveram oportunidade. E a falta de oportunidade comprometeu o desenvolvimento, a formação, a educação e a preparação para a vida, principalmente a vida competitiva dos dias de hoje. Então, nós sabemos que há esta realidade que termina muitas vezes trazendo aflição, angústia e às vezes doença. Enfermidades. O salmista, neste primeiro versículo, Salmo 31, versículo 9, ele diz: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. O que causa angústia nas pessoas? Doença em si ou nos seus. Necessidade, a falta de recursos necessários para uma vida decente. Ameaças. Quem não tem onde morar num lugar mais, digamos, mais tranquilo, mais bem assistido, com segurança pública, vai morar em áreas muitas vezes dominada pela condição, comunidade sem lei. Às vezes, inclusive em cidades extraordinárias, como o Rio de Janeiro, que continua lindo, tem uma banda morta. O Rio de Janeiro continua lindo, mas tem uma banda morta. Se no Rio de Janeiro, se o Rio, a grande cidade maravilhosa, tem uma banda morta, imagina as nossas cidades. Tem lugares que a sociedade está totalmente à mercê, sem assistência necessária. As autoridades muitas vezes não funcionam. E isto angustia. Os pais que botam seus filhos, mandam seus filhos para a escola, para a creche, para isso, e não sabe se eles voltam. Está havendo todos os dias crimes bárbaros em nossas cidades, em nossa nação. Então, meus queridos, independente, indiferente de quem está no comando, se é esquerda, direita, se é preto, se é branco, independente disto, muita insegurança. Mas é porque é terceiro mundo. Primeiro mundo está tão inseguro quanto os outros. O primeiro mundo, a insegurança é muito grande, principalmente porque as sociedades estão envelhecendo, as cidades, as nações estão envelhecendo, as pessoas envelhecendo, está chegando gente sem qualificação, sem a cultura condizente, por necessidade, e está comprometendo. Portanto, algumas das grandes nações na Europa estão sendo sacrificadas também. O salmista diz: Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Meus irmãos, veja que realidade não se pode esquecer. Tem 3.000 anos esta mensagem.
a evolução da sociedade é uma realidade, e com a evolução da sociedade aumentam os males, aumentam os problemas, aumentam os desafios e aumenta a insegurança. O salmista, ele se expõe, ele se mostra por inteiro. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. A angústia que o consumia atingiu em cheio. Os meus olhos significava que ele tinha, não era doença nos olhos, não. Ele via os riscos que corria sua vida, que corria os seus familiares, até os seus bens, seus animais. Tendo em vista que fazem 3.000 anos e eram pessoas com cultura agropastoril. Cultivava o solo e criava os seus animais. Mas ele vê e diz, ele confessa o seu problema, necessidade de apoio. Estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, portanto, de contemplar o mal, estava inseguro. E a minha alma está angustiada e o meu corpo exposto. O problema o atingiu completamente. Consumidos os meus olhos de tristeza, a minha alma de angústia e o meu corpo está tendo risco, enfrentando desafios, correndo risco. Mas o versículo seguinte ele diz: porque a minha vida está gasta de tristeza. A minha vida era uma experiência. Os meus anos estão se passando, estou passando os meus anos nesta realidade. Tristeza, suspiros. E a minha força descai por causa da minha iniquidade. Entra a questão pessoal, a fragilidade humana, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos. Os vizinhos, o mau vizinho. Mas quando você tem um ambiente indesejável, um ambiente onde você corre risco, um ambiente onde você não é seguro, não se sente seguro, você se ressente. Por causa dos meus inimigos, os meus amigos ficaram para trás, deixaram, se isolaram, fiquei esquecido. Os meus conhecidos fugiam de mim. Acreditam que uma vez um homem que tem o meu ofício, dirige igreja, ministra a palavra de Deus. Ele teve coragem de dizer para mim que evitava falar comigo naquele ambiente, porque sabia que eu tinha algum problema no sentido de ficar mal na foto. Um sujeito que diz o que pensa, um sujeito que não se dobra, um sujeito que
Pela misericórdia de Deus, não existe nada que faça eu mudar por qualquer interesse. Então, meus amados, aquele homem disse para mim: rapaz, às vezes tenho vontade de falar contigo, mas eu sei que tem pessoas ali que te censura pela sua forma de viver e de ser. E para evitar, aí eu não vou falar contigo. Pois é. Esta experiência, o salmista diz: por causa dos meus inimigos, eu fui o opróbrio dos meus vizinhos, um horror para os meus conhecidos, que me viam e fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Parece que eu morri, como um morto. Versículo 12. Estou esquecido no coração deles, parece que eu morri. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim e intentam tirar minha vida. Mas eu confiei. Sempre tem o escape. Sempre temos este escape maravilhoso. Mas eu confiei, Senhor. Confiei em Ti e confessei: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente poder descansar. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, mas nós correspondemos como deveríamos? Acho que não. Mesmo assim, somos encorajados a confiar no Senhor, a buscar a sua face gloriosa, a levar os nossos problemas para Ele. Nós temos músicas que são utilizadas há 100, 200, 300 anos, nos encorajando a levar a nossa causa, levar o nosso problema à presença de Deus, pedindo socorro, pedindo solução, pedindo ajuda, pedindo direção. E o mais impressionante e maravilhoso é que ele nos atende. Tinha um músico que... Os músicos têm uma necessidade grande de apresentar novidade e se eles são neófitos em relação à palavra, vão cantar besteiras. E tinha um músico que cantava que de madrugada a fila é menor, encorajando de alguma forma, mesmo inconveniente, que os cristãos, os discípulos do Senhor, de madrugada fossem orar. E ele dizia lá na sua canção que de madrugada a fila é menor. Não existe fila para falar com Deus. Deus, o nosso Senhor, não está limitado no seu alcance. Não precisa de fila indiana. Ele te vê e te conhece, te reconhece no meio da multidão. Clame que você recebe. Profeta Jeremias, há 2.500 anos, dizia: clama a mim, responder-te-ei e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós somos instruídos a buscar a direção, a buscar a presença de Deus. Somos instruídos
a recorrer ao Senhor, o próprio Deus usando os homens, os profetas. Clama a mim. Jeremias 33, versículos de 1 a 3, um grande encorajamento para se orar. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim para ter solução. Clama por socorro, que o socorro virá. Alguns ficam tão envolvidos com a angústia que não sai. Mas este homem, ele tem confiança, ele busca, ele se apresenta e abre o verbo para com Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou angustiado, estou consumido, os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Ele sentia a reação do corpo, uma alma angustiada, o corpo adoece. Pessoas doentes intimamente, muitas vezes aparecem no físico. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu estou angustiado, mas eu sei que o Senhor pode abençoar grandemente para os meus amigos e conhecidos, parentes. Parece que eu estou morto, mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua bondade, na Tua misericórdia. Socorre-me. Meus queridos irmãos, não fica um adorador sem resposta. E não tem a história da fila, não. Não existe a fila, porque o nosso Deus é poderoso, todo-poderoso, glorioso, reconhece você no meio da multidão. Qualquer que seja a condição, o Senhor te vê, o Senhor reconhece, o Senhor ajuda. É só clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Espero não estar mesclando o versículo. Às vezes eu faço um enxerto de um versículo no outro, mas este é simples. É Jeremias 33, uma mensagem de encorajamento para se buscar a direção divina, a força divina. É com esta força gloriosa que nós venceremos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Se orar, não fica sem resposta. Se clamar, não fica sem solução, porque o Senhor é compassivo. Por isso o salmista clama: tem misericórdia de mim, porque o meu caso é sério. Eu estou com os olhos consumidos de tristeza e está correspondendo, atingiu a minha alma e o meu corpo. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda e gloriosa. E agora nós vamos fazer a intercessão pelo memorial, por cada família que tem contato conosco, cada família da Igreja do Senhor Jesus, e pelos nossos irmãos que nós não conhecemos aqui no resto do mundo. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti e esperamos na Tua misericórdia. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, dá graça, dá a Tua proteção
Estendas, ó Senhor, as tuas santas mãos sobre a igreja. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias. Abençoa os meus irmãos que estão bem, abençoa os meus irmãos que estão doentes, que estão sofrendo. Abençoa e guarda a tua igreja. Meu Senhor, os que estão sofrendo, os que são perseguidos, os que estão inseguros, ó Deus, os que estão em tratamentos difíceis, tratamentos complicados, doenças complicadas, ó, contagiosas, ó Deus, tenha misericórdia. Socorre os meus irmãos e os que estão aflitos, angustiados, doenças psicossomáticas, ó Deus, socorre. Tenha misericórdia dos meus irmãos, ajuda, dá graça, dá paz, tranquiliza, enche os seus corações de gozo. Dá, meu Senhor, a graça necessária para viver e expressar o amor que recebeu através de Jesus Cristo em cada coração. Deus fiel, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos e contempla cada vida. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.